terceira vez aqui, né? Já reconheci alguns aqui. Vamos lá, então. Começar a nossa aula. Só vou desligar aqui, que vou usar daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, é o seguinte, como que a gente vai fazer, tá? Assim que a Roberta me mandou o edital, eu fui ver e, de verdade, o edital de vocês, ele é muito parecido com o que a Banca Selecom já vem cobrando desde a sua existência. Professor, vai dar para ver tudo de língua portuguesa, tudo assim, professor? Não, gente, não tem como, tá? Mas então, o que a gente vai fazer? Como que a gente estuda para concurso público? A gente olha aquilo que mais aparece em prova e de verdade. Eu já resolvi umas 500 questões da Banca Selecom. A gente tem já uma esperança, né? Quem já estudou estatística sabe o que eu estou falando. Já sabe mais ou menos o que vai aparecer na prova ou não. Tudo bem? Então, nós vamos começar hoje com o assunto mais importante. Eu sempre falo o seguinte, a minha aula pós-edital é sempre imaginando como se a prova fosse amanhã. Por exemplo, professor, a prova é amanhã e vai chegar esse dia, tá? A prova é amanhã. O que eu preciso saber, bom dia, o que eu preciso saber de língua portuguesa que é mais importante? Eu sempre vou falar isso, tá? Então, hoje nós vamos falar de um assunto que não tem fim. No entanto, vamos objetivá-lo, né, para fazer as questões da Banca Selecom. Sei o que muitos aqui estão pensando, meu Deus, há muito tempo eu não estudo língua portuguesa, ai meu Deus, já vem esse professor falando de oração subordinada, calma. Este primeiro momento, a aula de hoje, pelo menos agora de manhã, vai ser um pouco mais devagar, somente essa, depois a gente começa a apertar um pouquinho mais, porque eu sei que é o primeiro contato, eu não posso assustar vocês logo de cara, tudo bem? Beleza? Absolutamente tudo que eu falar aqui é importante. Como bônus, eu sempre disponibilizo para os meus alunos, para vocês também, um áudio resumindo tudo que eu falei na sala de aula. Ou seja, olha que legal, você vai ter aula aqui, vai poder assistir depois em casa, tem um material bonito, que eu lá em Cuiabá eu nunca vi um material tão bonito quanto esse aí. Lá em Cuiabá não tem um material bonitinho assim, não. Tá? Às vezes nem folha tem, ó. Tá, então, de parabéns, gostei. E vai ter o seu caderno, depois eu vou mandar um áudio para você, ou seja, não tem como você não aprender o que eu vou passar para vocês agora. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então? Não, vai sim, vai sim. Pessoal de casa, é o seguinte, teve alguma dúvida, é só mandar no chat aí que o rapaz passa para mim. Tranquilo? Vamos embora, então. Então, coloque aí, vou escrever meu nome. Não escrevi. Cuidado, viu? Quando for procurar o professor nas redes sociais, você vai escrever o meu sobrenome errado. Todo mundo faz isso. É Bencati. Você acertou, tá, Roberto? Não errou, não. Vamos lá, então. Então, vamos começar um assunto, verbo do mais fácil, tá? Do bem mais fácil mesmo. Mas esse mais fácil sempre aparece em prova, tá, gente? Para quem fez a primeira turma, pode se perguntar, professor, eu vou aproveitar aquilo que nós estudamos? Vai aproveitar tudo, tá? Então, algumas coisas vão se repetir. A teoria, as questões não, tá? 90% das questões são diferentes. Por quê? Porque agora nós temos uma banca. Para quem fez o pré-edital, lembra que eu pegava questões do Selecom, IBFC, UFMT, até CESP. Agora não, agora a gente vai direcionar para a banca de vocês, tudo bem? Então, coloque para mim, por favor, verbo. Verbo. Primeira coisa, gente, nós devemos definir o que é um verbo. Deixa eu pegar um outro canetão azul aqui, só para destacar. Primeira coisa importante é a definição de verbo, né? Porque, poxa, professor, eu lembro que na escola tinha muita coisa sobre verbo, só vou centralizar aqui, tá? Então, primeira coisa, o que é um verbo? Se você abre uma gramática, se você abre um livro, a gramática vai dizer assim para você, verbo é a classe gramatical que denomina, né? Ação, estado de ser ou fenômeno da natureza. Isso não é importante agora, tá? O que eu quero que vocês saibam por enquanto, tá? Por enquanto, eu quero que vocês saibam o que? Identificar o verbo na frase. E o que é verbo? Coloque aí para mim, por favor. É aquilo que pode ser conjugado. Então, verbo é aquilo que pode ser conjugado. Professor, o que é ser conjugado, galera? Conjugado é ser alterado, tá? Então, verbo é aquilo que pode ser conjugado, ou seja, modificado, alterado. Por que isso aqui é importante? Porque, às vezes, o aluno quer avançar demais no conteúdo e se esquece do básico, tá? Tem que saber o básico.
Outra coisa importante, gente, verbo é a mesma coisa, né, de oração. Oração. Então, quando a Banca Selecom falar para você assim, oração na linha tal, sempre se pergunte, será que ali existe um verbo? Só posso falar de oração quando existe verbo. Eu sei, se tiver algum professor de língua portuguesa aqui, vai falar, pô, professor, e as locuções verbais? Calma, que estamos indo na regra, por enquanto. Tudo bem? Então, vamos lá. Verbo é sinônimo de oração e é aquilo que pode ser conjugado. Professor, o que é ser conjugado? Por exemplo, gente, o verbo é a única palavra que vai para o passado, presente ou futuro. E isso aqui a Banca Selecom explora demais. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu tenho a seguinte frase, ó, André, vamos imaginar a frase, ó, André jogou futebol. Pessoal de casa? Tá. Vamos pegar isso aqui já. Então, vamos lá. André jogou futebol. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é identificar o verbo. Poxa, professor, mas que básico, tá? Mas é um básico que eu tenho que ter a certeza de que vocês sabem, tá? Então, na frase, André jogou futebol, por que eu posso afirmar que o verbo é jogou? Professor, porque indicação. Não só isso, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte. Se eu coloco essa frase no presente, como que ela fica? André joga futebol. No futuro, jogará. Futuro do pretérito, jogaria. Pretérito imperfeito, jogava. Pretérito mais que perfeito, jogara. Então, ai, meu Deus do céu. Hoje é a aula de hoje, é isso aí, tá? Ixi, legal, vai ser legal. Hoje promete, né? Vamos lá, então. Então, a única palavra que vai para o passado, presente ou futuro é o jogar. Então, isso é verbo. Verbo é aquilo que pode ser conjugado. O que é conjugado? Alterado. Alterado em quê? Eu posso alterar o tempo, passado, presente ou futuro. Eu posso já vou escrever isso no quadro, tá? Eu posso alterar o modo, imperativo, subjuntivo, indicativo. Eu posso alterar a voz, ativa, passiva. Então, eu posso alterar diversas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a seguinte: destacar o verbo na frase. Então, é o básico, tudo bem? Então, como que eu acho o verbo da frase, professor? Eu acho o verbo da frase vendo qual é aquela palavrinha que pode ir para o passado, presente ou futuro. Estamos entendidos? Outra coisa, se a Banca Selecom vem aqui e fala para vocês que nesta frase existe uma oração, está certo. Por quê? Porque se existe um verbo, verbo é sinônimo de oração. Beleza? Então já tem que começar a se adequar a essas nomenclaturas. Outra nomenclatura importante, anotem para mim, por favor. Quando nós temos até o ponto final, galera, até o ponto final, não quebrou não, fica tranquilo. Até o ponto final, nós temos o conceito de período. Fica à vontade, tá? Então nós temos o conceito de período. Às vezes a banca fala assim, o segundo período do terceiro parágrafo. Parágrafo você sabe identificar, mas o segundo período você fala, meu Deus, o que é isso? Sabe aquela questão que você demora até para errar? É esse tipo de coisa. Então, você demora e erra a questão. Então, vocês sabem o que eu estou falando, né? Então, conceito de período, já tem conceito demais aqui. Oração, quando nós temos verbo. Acabei de falar para vocês que, neste caso, notem que o seguinte, se existe um verbo, existe uma oração. O que é período? É até o ponto. Beleza. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu falasse a vocês o seguinte, Joana comprou um carro. Mas o vendeu. Pessoal de casa, dê um feedback para mim, por favor, se agora o tamanho da letra tá bacana. O tamanho tá bacana. Veja para mim, por favor, se dessa forma aqui, como eu escrevi, Joana comprou um carro, se tá legal ou não, manda no chat para mim, por favor, tá bom? Vamos lá. Joana comprou um carro, mas o vendeu. Galera, quantas orações, agora já vou começar a falar um pouquinho difícil.
Quantas orações existem neste período? 2. Toda vez que a banca falar de oração, ela está se referindo a verbo. Gente, a Joana comprou, ela comprava, ela comprará, ela compra. Ela vendeu, ela venderia, ela vende, ela venderá. Então, vejam, nós temos um verbo aqui. Então, esse aqui é o nosso verbo. Beleza. Se existe um verbo, nós temos uma oração. Oração. Aqui existe outro verbo. Então, existe uma outra oração. Oi. Beleza, obrigado, tá? Obrigado. A letra não é muito bonita, não. É feia, mas é de coração, tá? Vai dar um jeito. Por isso que eu vou ditando. Toda vez eu vou escrevendo e ditando, tá? E não adianta fazer caligrafia, não. Já fiz 200 caligrafias. Não tem como. Não vai. Eu seguro errado na caneta. Quem me alfabetizou não viu isso. Minha mulher disse que eu sou canhoto e nunca percebi. Não sei, talvez pode ser. Joana comprou um carro, mas o vendeu. Beleza. Se nós identificamos que nós temos 2 verbos aqui, significa que existem 2 orações. Tudo bem. Agora eu vou começar a apertar um pouquinho só, mas só um pouquinho. Só um pouquinho, que a prova de vocês não está tão longe assim, tá? Beleza. Tá claro, gente? Tá claro que aqui nós temos um período. O que é período? É tudo isso aqui até o ponto. Então vejam só o seguinte, ó. Vejam só o seguinte. Tudo isso aqui é um período. Quantas orações existem nesse período? 2 orações. Quando nós temos 2 orações, nós chamamos de período. Vamos lá, simples ou composto? Composto. Então já é uma nomenclatura que vocês já devem tomar cuidado. Então vamos lá, presta atenção. Já sabemos identificar o verbo na frase. Beleza. Se eu sei identificar o verbo na frase, eu vou dizer que ali eu tenho uma oração. Até o ponto é a oração. Se até o ponto eu tenho uma oração, professor, e o ponto e vírgula? Também, mas não se preocupe com isso agora, tá? Se até o ponto eu tenho uma oração, significa que o meu período é simples. Período simples. Se até o ponto eu tenho 2 ou mais orações, o meu período é composto. Então vejam como a banca Selecom já poderia tirar uma questão daí. Assinale a frase em que há um período composto. Aí você fala, ai meu Deus, que difícil. Que difícil o quê? É só contar os verbos. Existem quantos verbos ali? Pô, 2 verbos. 2 orações. Então o período é composto. Tá vendo como a banca pega uma coisa que eu te explico em 5 minutos e transforma em algo difícil? O que transforma a questão em algo difícil, gente, é o jeito como ela é cobrada. Porque se a banca pergunta para você, existem quantos verbos aqui? Pô, muitos iriam acertar 2 verbos. 2 orações. Mas não, ela pergunta, o período é simples ou composto? Aí você já começa a travar, ai meu Deus do céu. Então tá vendo como a gente já começa a fazer isso aí. Tudo bem? Beleza. Então, esse é o conceito de verbo. Tranquilo. Agora nós vamos ver essas alterações. Porque eu falei a vocês que verbo é aquilo que pode ser conjugado. Vamos ver, ou seja, alterado. Vamos ver essas alterações. Vamos começar da mais fácil para a mais difícil. Sempre. Tá? Vamos lá. Coloque para mim, por favor, modos verbais. Modos verbais. O custo-benefício de aprender modos verbais é excelente, gente. Por que é excelente? Você aprende em 10 minutos e faz umas 50 questões. Olha que legal. Compensa, né? Diferentemente de oração subordinada, que você precisa de 2 meses para aprender mesmo, né? E ainda às vezes não cai nenhuma questão. É um saco isso, né? Estuda, não cai nenhuma questão, tá? Então, o custo-benefício de aprender modos verbais é muito interessante. Galera, geralmente, quando nós falamos de verbo, são 3 classificações. Geralmente são 3 classificações. Quando eu falo de modos verbais, eu falo de 3 classificações. Coloque a primeira para mim, por favor. Com certeza, essa aqui vocês já viram, certeza, tá? Eu não vou escrever muito para baixo aqui não, tá? Já estou indo lá para o outro lado do quadro, beleza? Então, coloque para mim, por favor, imperativo. O que é um modo verbal, gente? Denominado de imperativo. Só se lembrar das aulas de história, Império Romano, mandava, aniquilava, acabava, exatamente. Tá? Então, ó, impera, gente, imperativo, imperador.
imperativo é quando o verbo ele dá uma ordem, tá? Então, o que é o verbo no modo imperativo? Quando o verbo passa uma ordem. Ordem. Predominantemente é uma ordem, tá? Pode, às vezes, parecer também uma instrução. Instrução. Às vezes, a banca, a depender do contexto, tá? Vai falar também que é um pedido ou uma orientação. Mas, de verdade, gente, se vocês falassem assim, professor, eu sempre falo assim, dou esse exemplo, né? Se vocês estivessem agora a 5 minutos de fazer a prova e me encontrassem no corredor, fala, professor, o senhor veio aqui fazer a prova? Vim, tô aqui fazer a prova. O senhor fala uma coisa aí, uma coisa só de verbo. Eu vou falar para vocês aqui. Ó, imperativo é a ordem. Grave isso aí e vá para a prova. Imperativo é uma ordem. Ordem, tá? Então, pelo amor de Deus. Então, quando eu venho aqui, já vou escrever do outro lado, tá? E falo o seguinte. Olha aqui, ó. Maria, vírgula, faça sua tarefa. Galera, tá claro a vocês que neste caso, o verbo, que é o verbo fazer, ele está indicando uma ordem para Maria. Para quem está avançado aí, vai saber essa vírgula aqui, que é um vocativo, tá? Talvez, amanhã à tarde, a gente já vai começar a falar um pouquinho de vírgula. Tá? Já vou lá para o outro lado do quadro, tá? Então tá aqui, ó. Maria, faça sua tarefa. Tá claro que o verbo fazer está indicando uma ordem para Maria fazer alguma coisa. Quando o verbo indica uma ordem, nós temos o modo imperativo. Outro exemplo, mas agora aqui em cima. Olha aqui, ó, se eu falasse para vocês, sabe quando vocês vão assistir a qualquer vídeo no YouTube? Eu tenho um bocado lá, depois eu vou falar para vocês. O pessoal sempre fica falando, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se, ó, deixe. É uma ordem, uma orientação. Às vezes até um pedido. Então, ó, compartilhe, faça isso, feche a porta. Jogue a bola para mim. Não brigue, tire sua roupa. Lave, não sei o quê. Então, vejam que são verbos que indicam ordem. Agora é o seguinte, como nós temos pouco tempo para a prova, eu já vou conjugar, já vou pegar esse assunto do edital e mesclar um pouquinho com outro assunto, tá? Verbos no imperativo, coloca assim, ó. Aparecem em textos injuntivos. Ai, meu Deus do céu, professor, isso eu nunca ouvi falar. Vamos lá. Verbos do modo imperativo aparecem em textos injuntivos. O que é um texto injuntivo, galera? Propaganda, aviso, campanha publicitária. Uma parte da bula. Bula é remédio, professor? Isso. Uma receita. Imagina uma receita aí. Pegue. Eu sou horrível na cozinha, tá, gente? Pegue o arroz. Não sei, fazer arroz, meu arroz é horrível. Não sei se vai cebola, não sei, tá? Pegue, leve ao fogo, retire, jogue água, bata, guarde uma parte da bula. Parte da bula lá, ó, guarde o medicamento em tal lugar, não tome de tantas horas. Veja que são textos que têm uma ordem com vocês, mantêm um diálogo com vocês. Imagine uma propaganda. Venha, faça o curso aqui, matricule-se, garanta a sua vaga. Então notem que existem ordens, quando existe ordem, o modo é imperativo. O modo imperativo é muito comum em textos injuntivos. Então, por exemplo, vamos supor que apareça uma imagem com uma propaganda na prova de vocês. A banca fala assim, o texto é injuntivo. Aí você fala, o que é um texto injuntivo? Agora você já sabe. Texto injuntivo é aquele que tem um diálogo direto com o interlocutor. E como é feito esse diálogo? Predominantemente por meio de verbos do imperativo. O que é verbo no imperativo? É uma ordem. Tudo bem? Beleza? Para quem, por exemplo,
sei que pelo menos na outra turma havia muitas pessoas da área da saúde. Pensa naqueles panfletos, naquelas imagens de campanhas publicitárias no postinho, na UPA, no hospital. Previna-se, vacina-se. Tá vendo que tá dando uma ordem para você? É um verbo imperativo. E o que é aquilo ali? Aquele aviso, aquela campanha? Aquilo ali é um texto injuntivo. Gente, aqui, de verdade, ó. Só nesse quadro aqui são 3 tópicos do edital de vocês, tá? 3 tópicos eu já abordei aqui. É claro que de maneira superficial, obviamente. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, modo imperativo, ordem. Próximo modo verbal, gente, é o subjuntivo. Subjuntivo. O que vem a ser o modo verbal denominado de subjuntivo? Galera, coloquem para mim, por favor. O subjuntivo é uma hipótese. Hipótese. É uma probabilidade. Probabilidade. Às vezes, uma incerteza. Às vezes, eu posso pensar também num desejo. Existe a matéria de raciocínio lógico no edital de vocês, né? Para alguns sim, né? Para alguns sim. Que eu sei porque acho que no próximo final de semana é o professor Igor de lógica. Para quem tem isso aí, vai trabalhar muito com as hipóteses, os conectivos lá, se então, por exemplo. Ali nós temos o modo subjuntivo. Então, o que é o modo subjuntivo? É aquele modo que denomina hipótese. Por exemplo, ó, pegar o mesmo verbo ali, que é o verbo fazer. Rapaz, ó você aqui, ó. Se eu fizer a prova, vai falar se eu fazer, tá? Se eu fizer a prova. Então, notem, gente, que agora eu não estou mandando alguém fazer. Não, estou dando uma possibilidade. Pô, professor, mas esse ser aqui já não ajuda também? Demais, gente, demais. Para quem está extremamente avançado, vai falar, professor, neste caso, esse ser indica uma condição, existe uma oração subordinada, adverbial, condicional, é tudo isso. Mas calma, relaxa, calma, que lembra que agora a gente está indo bem tranquilinho. Tudo bem? Então, eu só quero que você olhe para este verbo e veja que ele denomina, ou melhor, determina uma hipótese. Rapaz, caso eu faça essa prova, se eu tivesse feito. Agora tem que tomar cuidado, gente. Sabe por quê? Porque vem o seguinte. Às vezes o aluno ele quer sempre algo engessado. Eu já fui concurseiro, eu também sempre queria algo engessado do professor. Professor, para eu decorar um negócio aí. Por exemplo, se você me parar ali no corredor e pergunta assim, professor, faça, jogue, é o quê? Eu vou falar para você. Jogue sem contexto, é imperativo. Agora, imaginem só a frase, ó. Espero que, vamos colocar aqui, Messi jogue a próxima Copa. A próxima Copa. Copa com C maiúsculo, tá, gente? Que é algo específico. Espero que o Messi jogue a próxima Copa. Não contra o Brasil, mas espero de verdade, né? Gosto do Messi. Todo mundo gosta do Messi, né? Vamos lá. Não gosto da Argentina, mas do Messi. Espero que o Messi jogue a próxima Copa. Aí você olha o jogue aqui e fala, uai, e agora? Afinal de contas, professor, jogue é imperativo ou subjuntivo? Aí eu falo para você, depende. Por que depende? Depende da frase. Se eu falo para você assim, jogue aqui para mim a bola, tá vendo que nessa frase eu tô dando uma ordem. Agora, quando eu falo, gente, olha, espero que o Messi jogue a Copa do Mundo, eu tô mandando o Messi jogar? Não, gente, é um desejo. Olha aqui, ó. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. É um desejo meu que ele jogue a Copa do Mundo. Outra coisa. Se eu falo para vocês assim, ó, Maria, faça a sua tarefa. Tô mandando a Maria fazer a tarefa. Agora, se eu falo para você assim, ó, desejo que ela faça corretamente a tarefa. Corretamente a tarefa. Galera, vejam que neste contexto agora muda um pouquinho. Quer dizer, muda um pouquinho nada, muda é tudo, né?
Notem que o verbo fazer não está indicando agora uma ordem para Maria. Não está. Mas sim um desejo meu. Vejam, ela já fez a tarefa? Não. É certeza que ela vai fazer? Não. É uma possibilidade, uma probabilidade. Barra desejo. Então, por favor, às vezes a banca Selecom, ela faz o seguinte. Ela coloca essas duas frases aqui, ó. Maria, faça a sua tarefa e desejo que ela faça corretamente a tarefa. O que a banca fala para você? Presta atenção, ela vai falar assim, ó. Os dois verbos faça, ou melhor, o verbo faça, nas duas ocorrências, pertence ao mesmo modo verbal. Olha como uma coisa relativamente fácil fica difícil. Calma, tá, gente? Já vamos fazer aí, só nesse final de semana, acho que umas 60 questões. Fiquem tranquilos, tá? Ninguém, isso aqui não é pós-graduação, ninguém aqui quer ser mestre em língua portuguesa, você quer acertar a questão na prova. Tá? Calma que a gente já vai para as questões. Já vai para as questões. Mas por enquanto eu tenho que te dar a teoria. Vamos lá. Imagine o seguinte. Imagine essas duas frases na prova de vocês. Vem a banca Selecom e fala o seguinte. O verbo faça, nas suas duas ocorrências, pertence ao mesmo modo verbal. Pô, errado. Por quê? Porque aqui é imperativo, é ordem. Aqui a possibilidade é subjuntivo. Estamos entendendo? Beleza. A banca poderia falar assim também, ó, presta atenção. O verbo faça, nas duas ocorrências, tem a mesma semântica. Aí você fala, ih, rapaz, e agora? O que é semântica? Vamos anotar o que é semântica, tá? Toda vez que a banca falar de semântica, anote em qualquer lugar aí. Toda vez que a banca falar de semântica, você vai ler sentido. Ah, professor, mas por que ela não facilita a minha vida? Né? Alguém chegou a fazer a prova de Cuiabá agora, da concurso da saúde? Vamos tomar uma água aqui, conversando com vocês. Então, o pessoal estava assim, né, um pouco apreensivo. Foi a banca IBFC. A banca IBFC é um pouquinho mais difícil que a banca Selecom. Tá um pouquinho só. E eram 10 questões de português. Rapaz. Algumas fáceis, muito fáceis, e outras um pouco mais complexas, né? Eles cobraram algumas coisas assim que eles vão falando, nossa, mas qual que é a necessidade disso, né? Então, é justamente, sabe como é que eles dificultam a prova? Assim, ó. Semântica. Ô, mas por que eu não falo sentido? Porque eles querem dificultar a sua vida, né? Então, quando falar semântica, significa sentido, tudo bem? Às vezes até mesmo classificação, tá? Então, até aqui, tranquilo. Nós temos o imperativo, que é uma ordem, subjuntivo, que é uma hipótese, e o mais famoso de todos, gente, aquele que nós utilizamos basicamente o dia inteiro, que é o verbo, que é o modo indicativo, que é o número 3. Coloque para mim, por favor, 3, indicativo. Oi. Imperativo e subjuntivo faça pouco sentido de semântica? Isso. Tem que repetir o pessoal de casa, porque às vezes eles não escutam, tá? Professor, no caso, você perguntasse aqui, qual que é a semântica do verbo? Essa semântica, esse sentido, é de ordem, tudo bem? Cuidado, essa palavra semântica, ela pode aparecer em qualquer lugar da língua portuguesa. Só quero que você entenda, semântica significa sentido, só isso, tudo bem? Então, qual que é a semântica deste verbo? Semântica é sentido, o sentido é de uma ordem. Qual que é a semântica deste verbo? Agora, aqui, neste caso, bom, a semântica aqui é de um desejo, de uma possibilidade. Semântica é uma palavra chique para dizer sentido. Só isso. Tudo bem? Vamos lá. O que é o indicativo, gente? Indicativo é quando o verbo indica uma certeza. Também pode aparecer como um fato, até mesmo uma declaração. Uma declaração sobre algo. Exemplo. Escolherei, né, o mesmo verbo fazer. Se eu falasse para você o seguinte, ó, Maria fez a prova. Maria fez a prova. Galera, vejam que agora eu não estou mandando a Maria fazer. Eu não estou indicando uma possibilidade. Rapaz, será que a Maria vai fazer a prova? Não. Será que eu estou desejando? Não, gente, é um fato que ela fez a prova, é um fato. Professora, quando está no passado? Não, claro que não. Pode estar no passado, presente ou futuro.
Posso falar que a Maria faz a prova, que a Maria fará a prova. Quando eu falo que a Maria fará a prova, é um fato que ela vai fazer. É uma certeza. Tá? Então, quando nós temos o modo indicativo? Quando o verbo passa a semântica, ó, sentido, o sentido de uma certeza, de um fato que aquilo aconteceu. Beleza? Outro aqui, ó. Se eu falasse para vocês o seguinte: a prova será fácil para vocês, né? Para vocês. Vamos lá. A prova será fácil. Galera, quando eu falo que a prova será fácil, eu não estou perguntando se é passado, presente ou futuro. Isso aí é o próximo quadro. Eu quero que vocês percebam o seguinte: eu estou mandando a prova ser fácil? Não. Não. É uma possibilidade, gente, conforme a frase, é um fato que ela vai ser fácil. Gente, a prova será fácil, é uma certeza que vai ser fácil. Beleza? Então vejam o seguinte: primeira conjugação do verbo, ou seja, primeira alteração, diz respeito à questão de modos verbais. O que são modos verbais? Quando nós pegamos o mesmo verbo e o colocamos em diferentes sentidos, em diferentes semânticas. Quando a semântica da frase, ou seja, o sentido da frase, do verbo, é para dar uma ordem imperativo. Se é uma hipótese, desejo, possibilidade, subjuntiva. Agora, se é um fato, é uma declaração sobre algo, é indicativo. Gente, basicamente é isso. Vamos ver agora como aparece em prova, porque o que importa mesmo é acertar a questão. Passa em concurso quem acerta mais questões. Vamos ver se realmente o que eu estou falando aqui é importante ou se é muita baboseira, tá? Então peguem, por favor, o material de vocês. Pessoal de casa já tem acesso à lista também? Num grupo aí, alguma coisa? Tem? Beleza. Pessoal de casa, peguem o material aí. Eu já vou jogar aqui no quadro para vocês, tá? Daqui uns 2 minutinhos. Eu quero que vocês façam para mim, por favor, pode fazer questões 1, 2, 3, 4. 1, 2 e 3, na verdade, tá? Um, 2 e 3. Eu vou ficar em silêncio. Quero que vocês tentem fazer. Bom dia, tudo bem? Alguém não tem aqui o material? Aqui, você que chegou agora, com certeza não tem. Bom dia. Não tem também? Tem? Ah, obrigado. Beleza, obrigado. Oi. Beleza. Uhum. Tá. Eu recomendo. Pessoal que tá em casa, ó, se não copiou ainda, tire um print da tela, tá? Porque eu vou ter que apagar aqui agora, beleza? Recomendação para quem está em casa, tá? Tiver que tirar um print toda hora, o que você vai fazer? Você vai abrir o Word do seu computador, tirou o print, cola no Word. Tirou o print, cola no Word. Que daí sempre vai ficar um material para você, tá? Então, dica de concurseiro, tá? Ou ex-concurseiro, tá? Você pode colocar as questões aqui para mim, por favor.
Tá aí? Será que não está congelada a tela? Esse outro aqui é melhor. Vamos lá, peraí. Vamos fazendo aí, gente. Não perca um tempo, não. Ué, o que está acontecendo? Aqui, ó. Com licença. Era para aparecer aqui agora. De novo, vou dar outra lá. Vou dar um... Ah, não, agora é só você. Vai. Segunda tela somente? Vamos colocar aí no... Vai no duplicar mesmo, vai lá. Beleza, agora deixa lá no... Isso. Aí, garoto. Se puder dar um zoom aí. Vai estar todo mundo com material, vai dar para ver mesmo assim, tá? Vamos lá, galera. Questão de número 1. Professor, tá pequenininho, mas você tem o material em mãos aí ou no seu computador em casa, tá? Vamos lá. Assinale a frase do texto em que há o uso do modo verbal imperativo. Esta questão ainda não é da Selecom, tá, gente? O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou mostrar as questões gerais e aí depois nós vamos treinar com elas, aí nós vamos partir para as questões da Selecom. Sempre assim, tá? A gente treina, depois para questões da Selecom. Se puder dar um zoom aqui nesse, só para ficar um pouquinho maior. Vamos lá. Aí, obrigado. O cigarro apaga as melhores notícias da sua vida. Galera, quando eu falo que o cigarro apaga, eu estou mandando alguém apagar alguma coisa? Não. Aqui é um fato. Então, anotem para mim, por favor, isso aí é indicativo. Quando, por exemplo, você está vendo o jornal fala, o cigarro apaga as melhores... Pô, aí é um fato, é uma declaração, é uma certeza que ele apaga, indicativo. 4 milhões de fumantes morrem por ano. Gente, eu não estou mandando ninguém morrer. Morra! Não. É um fato que 4 milhões de fumantes morrem por ano, tá? De novo, nós temos o indicativo, tá? C. No Dia Mundial de Combate ao Tabaco, faltou uma vírgula aí, tá? Mas a questão não perguntou de vírgula. Você pode escrever uma nova história. Galera, quando eu falo que você pode fazer isso, eu estou mandando você fazer isso? Oi? Tá fora? Beleza, então. Então, voltando aqui. Bom dia, meu nome é Alder Incati, sou professor de língua portuguesa. Tô brincando. Vamos lá. Na letra A, o cigarro apaga não é ordem. Então, nós temos um indicativo. Tudo bem? Então, aqui a questão que é uma ordem, um imperativo. Beleza. 4 milhões de fumantes morrem não é uma ordem, é um fato. Então, de novo, não é imperativo, indicativo. Bem? No Dia Mundial de Combate ao Tabaco, você pode escrever. Galera, quando eu falo que você pode fazer isso, não estou mandando você fazer isso. É um fato que você pode, você pode fazer isso, é uma certeza. De novo, indicativo, tá? Agora, não entre para esse quadro de notícias ruins, eu estou mandando você fazer isso. Dá um gabarito, letra D de Deus. Bem? Então aí, gente, já é uma questãozinha de concurso. Vou deixar aqui, fazer um gabaritozinho do lado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, D de Deus, tá? Vejam, poxa, professor, mas essa tá um pouco fácil. Quando você entende, começa a entender, vai ficando fácil, gente, tá? Eu dei, nos últimos 6 meses lá em Cuiabá, eu só dava aula para a turma da saúde. Então, os meus exemplos eram pessoas contextualizados em relação à saúde, né? Eu sempre falava com eles assim, tirar sangue de alguém é fácil? Aí a pessoa falava, para vocês. Se eu tiver que tirar sangue de uma pessoa,
Capaz de eu enfiar aqui a agulha e tirar. Eu não sei fazer esse negócio. Nem quando vou fazer em mim. Ah, meu Deus do céu. Já, né? Então, é fácil para quem sabe. Isso aqui é muito fácil quando você sabe. Tudo bem, não? Muito fácil, né? Vamos para 2? Vamos para 2? Vamos lá. Pode descer um pouquinho para mim, por favor? Ou se tiver um mouse aí sem fio também, eu vou descendo. Senão eu vou ter que te incomodar toda hora. Vamos lá, galera. No segundo parágrafo, há inúmeras formas verbais que indicam aconselhamento ou instrução. Há exemplo de cuide, pratique, seja. Quando eu falo assim, cuide do seu corpo, pratique atividade física, seja uma pessoa mais calma, né? Vamos lá, galera. Esse verbal... Opa, vejam só. Olha como a questão, essa questão é do ano passado, tá? Não é Selecom ainda. Essa aqui caiu na prova da polícia, aqui em Mato Grosso. Ó, na prova de polícia, professor. Gente, português é a mesma coisa para todo mundo. Português de polícia para qualquer um, tá? Vejam que a questão cobrou modo verbal, galera. Existem 3 modos verbais: subjuntivo, indicativo e imperativo. Futuro é tempo verbal. Pretérito é tempo verbal, tá? Então aqui nós temos tempo, que é a próxima coisa. Tempo e tempo. Beleza, tranquilo. Então, só aqui, 3 de cara. 2 logo de cara, tá? Quando eu falo cuide, pratique, ou seja, vejam, a banca já falou que é um conselho, uma instrução. Isso aí é tipo... professor, mas eu não sei. Ó, cuide do seu corpo. Tá claro que eu estou, de uma certa forma, mandando você fazer isso? Cuide da sua casa, rapaz. Cuide do seu carro. Gabarito, letra E. Tá bom? Imperativo, de novo. Então, 2E. Galera, tá aí. Ah, professor, não é possível. Essa é uma prova para nível fundamental. Superior. Ah, professor, para ganhar pouco. Pouco não. Então, tá vendo que cai em prova também? Ah, professor, agora já sei tudo de verbo. Ixi, você sabe 0,1%. Mas já é alguma coisa. Já começamos bem. Vamos. Beleza, na 2? Pessoal de casa, qualquer coisa, é só mandar aqui que a gente rebate a dúvida aí. Tá bom? Vamos para 3 agora. Vamos lá. Olha que legal isso aqui, gente. A forma verbal que expressa uma hipótese. De verdade, eu acho que essa questão ela poderia ser um pouco mais difícil. Sabe por quê? Porque essa aqui, até aquela pessoa que não estudou muito, ela dá para acertar. Né? Dá. Sabe como é que ela seria mais difícil? A forma verbal que está no subjuntivo. Ah, agora sim, subjuntivo. Tá vendo que agora ficaria mais difícil? Então, você tem que torcer para cair assim. Ah, o período é composto. Aí fala, meu Deus, seu concorrente, meu Deus, período composto é assim. Ah, tranquilo. 2 ou mais orações. Pronto. É claro, existe por coordenação, subordinação, aí já é outra história. Mas o conceito é esse, tá? Vamos lá. O fundador do Facebook tem divulgado. Galera, tem divulgado. É uma hipótese ou uma certeza? Certeza. Como é que seria aqui? Rapaz, se ele divulgasse isso, se ele tivesse divulgado. Então, vejam que a letra A é o indicativo. Indicativo. Ele compartilhou na rede social uma foto. Galera, quando eu falo que ele compartilhou, é uma hipótese ou certeza? Certeza que ele fez isso. Fatos, né? Indicativo. Sabe quando o jornal fala assim, ó, aqui a gente não trabalha com opinião, aqui a gente trabalha com fatos. Fatos são aquilo, né, que acontece, é verdadeiro, entre aspas. É uma certeza, é um modo indicativo, tá? Quando sua filha nascer, galera, pergunta que não quer calar. Quando ela nascer? É uma certeza que ela já nasceu? Gabarito, letra C de Cristo. Tudo bem? E quando eu falo, agora, o fundador do Facebook também não perdeu a chance. Galera, quando eu falo que ele não perdeu, é uma certeza que ele não perdeu. Também é o indicativo. Então lá, que dia que é a prova de vocês? 5 de março? Abril? Depois do dia da mentira? Ah, não acredito. Né? Depois do dia da mentira. Então, lá no dia 2 de abril, é possível que você abra a sua prova e se depare com uma questão dessa? É claro que sim. Agora,
Já que a gente tem um tempinho, a gente vai estudar os outros tópicos. Em relação aos modos verbais, gente, analisando as questões da Banca Selecom, isso aqui é suficiente para você acertar as questões de modos verbais. Tudo bem nos modos? Beleza. Agora, eu vou pedir só para que você faça uma coisa. Tente fazer a questão 4. É do próximo assunto, tá? Enquanto eu vou desligando o slide aqui, para a gente não perder tempo, só tente fazer a questão 4. Agora vamos lá. Ai, professor, não precisa nem fazer nem muito esforço, não. Fala a verdade, professor. Quando você vai fazer um concurso público e você abre uma questão, e logo de cara a banca já fala de pretérito, imperfeito, não dá um desânimo assim? Você fala, ai meu Deus do céu, cara. Você não pensa assim, cara, será que eu preciso ser tão humilhado assim passar nessa prova? Você dá uma sensação ruim na gente, não dá? Cara, fala, não, cara. É a mesma coisa, pega uma prova de matemática, lá tá uma forma de Bhaskara, você fala, não acredito, delta mais b, x ao quadrado dividido por 2a4, dá uma coisa, fala, cara, pra quê, velho? Mas tá na prova, tem que saber, tá? Então, essa sensação de fala, meu Deus do céu, que é isso, cara, preto e perfeito. Então, assim, pra quem já fez a turma passada e se lembra, ótimo. Se não lembra, vai lembrar agora. Pra quem nunca viu, bom também. Por quê? Porque existe um jeito mais fácil de você entender essa questão de pretérito perfeito, imperfeito e mais perfeito. De verdade. Existe uma lógica por trás disso. É o que nós vamos fazer agora. Só para ver assim, em qual vocês chutariam? B, D. B, eu vi B. Eu não tô nem aqui com a questão aqui, deixa eu ver aqui. Que isso, hein? Muito bem. Não sei se tá certo, não. Vamos lá, galera. Vamos agora. Escrevam para mim, por favor, tópico 2 da aula. Pode deixar junto com esse corte ainda, tá? Coloca aí, ó. Tempos verbais. Galera, a língua portuguesa traduz a nossa vida. Existem 3 tempos na nossa vida. Passado, presente e futuro. Tá? Parecendo uma aula de filosofia, palestra de filosofia, né? O tempo, puro Cortella, né? O tempo relativo, porque você... Olha lá, então existem 3 tempos verbais. Presente, passado ou futuro. Então, coloca para mim, por favor. Existe o presente, mas o presente, cara, nem cai em prova muito não. Por quê? Porque todo mundo sabe o presente, é aquilo que está acontecendo, né? Então existe o presente, beleza. Aí existe o futuro, que cai demais. Futuro. E aí, o campeão de provas, que é o passado. O problema, gente, é que o passado, ele é tão embaçado, né? Que ele já não aparece como passado. Ele aparece como pretérito. Então, toda vez que aparecer pretérito na prova de vocês, lembrem-se de que pretérito é sinônimo de passado. Falei uma vez isso na sala de aula. Não fala, professor, pretérito é sinônimo de passado. Ela fala, Ela fala, ai, tô pretérita. Eu falei, não. Tô pretérita. Não, mas pretérito é assim, tô passada. Tô pretérito. Cada coisa, né, cara? Tem que saber. Beleza. O futuro, gente, já quero mostrar a vocês as possibilidades que nós temos, tá? O futuro, por incrível que pareça, existem 2 tipos, tá? Aí você fala, 2 tipos no futuro?
Mas o futuro é só um, é amanhã e acabou. Não. Existe o futuro do presente, que é o mais fácil de todos, tá? Futuro do presente. E por incrível que pareça, galera, existe o futuro do pretérito. Um futuro do passado, sim. Calma que eu já vou explicar. Por enquanto, nós estamos conhecendo o inimigo, tá, gente? Tá vendo todas as possibilidades que existem. E o bicho pega mesmo aqui, ó, pretérito. Existem, como vocês já sabem, né, 3 tipos de pretérito. Vamos lá. Existe o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Você fala, meu Deus, para que isso, professor? Eu não vejo necessidade. Mas vocês usam o tempo todo, tá? Gente, o pretérito mais que perfeito, ele já é estranho porque ele tem 2 hífens, tá? Já é estranho por causa disso, tá? Então, por que eu gosto de mostrar assim para vocês? Não sei vocês, mas eu gosto de conhecer todas as possibilidades que eu tenho. Então, ó, quando eu falo de presente, é só o presente mesmo. Futuro são 2 possibilidades e o bicho pega aqui no pretérito. Vou só reforçar, tá? Pretérito é sinônimo de passado. O pretérito, né? Passado. Tá? E existem 3 possibilidades. Por que eu gosto de fazer isso aqui? Porque conhecendo todas as possibilidades, a gente começa agora a conhecer algumas. Tá? Vocês copiando aí mesmo, vocês já conseguem perceber uma coisa. O que vocês conseguem perceber? Que o pretérito perfeito, como já sugerem, ele é o contrário do imperfeito. Ou melhor, o imperfeito é o contrário do perfeito. Quando nós temos uma coisa antes na língua portuguesa, nós chamamos isso de prefixo. Existem alguns prefixos de negação, que é o in, o a e o des. Você fala que uma pessoa é legal, ou melhor, leal. Se eu quero colocar o contrário, eu vou falar desleal. Se eu falo que algo é contrário e imoral. Então vamos lá, olha que interessante. Como que eu sempre gostei de pensar aqui? Existem 3. Segura que esse aqui é um pouco mais complexo. Seguro mais que perfeito. Vamos olhar tão somente aqui. Se eu entendo esse aqui, o próximo é o contrário. Então olha que legal. Se você entende um, é só negar, pensar no contrário, que é esse aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Entender bem, mas bem, o perfeito. Porque se você entende o pretérito perfeito, o imperfeito é o contrário. Tudo bem? Beleza, então, já que todo mundo concordou, eu posso ver a animação daqui. Vocês estão bem animados. Vamos lá, galera. Vamos fazer um combinado agora? Vocês vão copiar isso aí e soltar a caneta. Você de casa também, viu? Você vai copiar isso aqui. Aí você vai soltar a caneta. Soltem a caneta. Isso, muito bem. Mulheres não têm problema com o imperativo, né? Que vocês mandam demais na gente, né? Minha mulher não pode me ver deitada no sofá que já vai pedindo para derrubar a parede, fazer... A torneira tá pingando. Mas deixa pingar, ué. Né? Não precisa... A porta tá caindo, a que caiu eu arrumo, né? Sim, ué. Domingo, cara, tá de boa, cara. E nem futebol eu gosto muito, então deixa eu só deitado aqui, ó. Vou deitado aqui. Então tem que... Vamos derrubar essa parede. Que derrubar a parede? Pra que derrubar a parede? Deixa a parede aí, cara. Não pode ver nada. Tô brincando, tá? Então, vamos lá. Solta você de casa a caneta, solta aí. Ó, nós temos uma tecnologia aqui, você não sabe não, mas eu vou falar para você. Eu consigo ver todo mundo aí. Mas minha câmera tá desligada. Dá para ver. Então solta isso aí, presta atenção em mim. Soltou? Principalmente se você for homem, hein? A gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, para com isso. Solta isso aí, presta atenção em mim. Vamos lá. Vai ficar no quadro para vocês copiarem. Não se preocupem, vocês vão poder assistir novamente a aula. Eu mando um áudio para vocês. Cara, isso aqui
Não tem muita chance de aparecer na prova de vocês. Não é demais. Isso aqui é muito importante. Então, eu preciso que vocês entendam, depois decorem algumas coisinhas, mas vamos lá, presta atenção em mim. Ó, se esse é o contrário desse, nós vamos aprender um primeiro. Vamos lá. Então, o que vem a ser o tal do pretérito perfeito? Galera, pretérito é passado, beleza. Pretérito é passado. Pretérito perfeito, a primeira coisa que a gramática fala pra gente, que o pretérito perfeito, galera, tem esse pezinho aqui, ó. Não é a gramática que fala, sou eu que falo, tá? Tem esse pezinho de, não é de Palmeiras, não. Esse pezinho é de próximo. Então, o pretérito perfeito tem o pezinho de próximo. Como que eu gosto de pensar nisso? Pensa o seguinte, você quer proximidade das coisas perfeitas. Pensa assim, eu quero proximidade das coisas perfeitas. Aí você fala, ué, professor, se o senhor falou que o imperfeito é o inverso, eu já consigo saber o que é o pretérito imperfeito. Porque, vejam, gente, se eu afirmo a vocês que o pretérito perfeito é um passado próximo, o imperfeito é o contrário de próximo. Qual que é o contrário de próximo? Distante. Ah, então você já pega aí, ó. Então quer dizer, você não vai copiar ainda, obviamente, né? Você não vai ser tão imprudente assim que tá copiando agora. Muito bem. Então, o imperfeito, obviamente, é o contrário, pô. Se aqui é próximo, gente, aqui vai ser um passado distante. De verdade, sendo muito sincero com vocês, às vezes só isso você acerta a questão. Só, professor? Só. Porque é o seguinte, se é um passado próximo, vocês vão se lembrar do ontem. Do ontem. Se é um passado distante, vocês vão se lembrar do antigamente. Tá? Pelo amor de Deus, eu não estou falando. Você sai da aula e fala, ah, professor Helder falou que a palavra antigamente está no pretérito imperfeito. Não, filho de Deus. Estou falando a vocês que ontem é uma palavra que nos ajuda a encontrar o pretérito perfeito. Antigamente nos ajuda a encontrar o pretérito imperfeito. Ambos são advérbios de tempo, tá? Beleza. Às vezes, é só isso. Só isso, às vezes, tá? Então, por exemplo, se eu falo para vocês o seguinte, olha aqui, ó. Vamos colocar o Pedro. O Pedro bebeu cerveja. Galera, vamos lá. Quando eu falo que o Pedro bebeu cerveja, isso não está acontecendo. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Se já aconteceu, tá aqui. Pretérito perfeito, imperfeito, mas tá aqui dentro. Esqueçam mais que perfeito por enquanto. Vamos olhar tão somente aqui dentro, ó. Perfeito e imperfeito. Quando eu falo que o Pedro bebeu cerveja, gente, e aí? Antigamente o Pedro bebeu cerveja? Não, pô, ontem ele bebeu cerveja. Tá vendo que eu coloco ontem? Pô, se é um ontem, é um passado próximo. Então, bebeu cerveja é um passado próximo. Professor, como é que fica o imperfeito? Ora, é só você trocar o ontem por antigamente. Gente, antigamente o Pedro bebia. Opa! Cerveja. Então, a primeira diferença, não é só isso, mas já começa, peraí, professor, perfeito próximo, imperfeito distante. Pensa assim, você quer proximidade do perfeito e distância do imperfeito. Essa é a regra para a vida, né? Proximidade do perfeito e distância do imperfeito. Ou seja, sua sogra fica longe da sua casa. Distância do imperfeito. Vai para lá, tá? Some daqui. Beleza? Então, perfeito próximo, imperfeito distante. Já dá para acertar alguma coisinha aí. Já dá alguma coisinha. Beleza. Professor, não é possível que é isso aí. Ué. Mas só funciona com esse verbo aí. Não. Ó, Pedro bebeu cerveja, curtiu a festa, pagou e foi embora. Rapaz, olha lá, gente. Vejam. Ontem ele bebeu, ontem ele curtiu, ontem ele pagou, ontem ele foi.
Tudo pretérito. Professor, mas como é que eu jogo isso para o pretérito imperfeito? É só você colocar antigamente. Antigamente, o Pedro bebia cerveja, ele curtia a festa. Ó, curtia a festa. Antigamente, ele pagava a conta. E antigamente, ele ia embora. Então, vejam que só nessa comparação já é possível saber a diferença. Outra coisa que eu quero que vocês já percebam. Isso aqui também é para a vida, tá? Todo perfeito tem o seu imperfeito. Todo perfeito tem o seu imperfeito. Mulher bonita com cara feio, vocês já viram isso aí, né? Todo perfeito tem sempre. Lá em Cuiabá, no shopping, você vai ao shopping ao domingo, né? Você vê aquela mulher bonita, vestido, cheirosa, maquiada. Do lado, cara, chinelão, camiseta do Flamengo. Fala, ei, rapaz, eu sou essa mulher, não sai que esse cara nem a pau. O quê? Você vai assim? Eu, se eu puder de chinelo, em qualquer lugar eu vou, tá? Tô zoando, tá? Todo perfeito tem o seu imperfeito. Tem que estar claro isso pra vocês. Por que eu estou enfatizando isso, gente? Na dúvida, porque às vezes vai bater dúvida. Um verbo, outro vai te deixar na dúvida. O que você vai fazer? Você vai comparar. Rapaz, será que é perfeito ou imperfeito? Você vai comparar. Ontem ou antigamente? Pô, aqui se encaixou no ontem. Então, o outro só pode ser antigamente. Então, vejam que na dúvida você vai comparar, tá? Ainda não copiando, eu quero que vocês se lembrem de algumas músicas. Algumas músicas, de verdade. Eu gosto muito de música, tá? Meu gosto predominantemente é do rock, mas eu consigo ouvir outras coisas também. Por exemplo, gente, melhor música que traduz isso aqui é a história de um camarada que dormiu na praça. Que música será que é, né? O camarada dormiu na praça e o guarda acorda e ele vai se explicar pro guarda o que aconteceu. Ele vai falar pro guarda, ô seu guarda, é o seguinte, ontem seu guarda, porque o cara tá dormindo. Ele acorda, vagabundo. Acorda. Não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Mas por que você não é vagabundo? Porque, ó, seu guarda, ontem, aí ele começa. Ontem, seu guarda, eu caminhei sozinho pela rua. Ontem, eu falei com as estrelas e com a lua. Tava bêbado falando com a estrela e com a lua, né? Ontem, e tem que tomar cuidado com a lua que já traiu a Joelma, né? Ontem, eu deitei no banco da praça tentando esquecer. Ontem, eu adormeci, sonhei com a morena. Ontem, no sonho, a cremosa veio provocante. Ontem, ela me deu um beijo doce. Ontem, ela me abraçou. Galera, tá claro que estes verbos aqui, ó, passam a ideia de um passado que aconteceu ontem. Ontem. Ah, professor, mas lá na música, lá, Bruno e Marrone não cantam o ontem. Gente, possivelmente na prova de vocês não vai aparecer o ontem também. Mas é um recurso que vocês têm para utilizar. Professor, mas dá para passar essa música aí, Dormir na Praça, com antigamente? Oxi, claro que dá. Seu guarda, é o seguinte, seu guarda. Antigamente, eu caminhava sozinho pela rua. Antigamente, seu guarda, eu falava com as estrelas e com a lua. Antigamente, seu guarda, eu deitava no banco da praça. Antigamente, eu adormecia. Rapaz, antigamente ela vinha, antigamente ela abraçava, ela dava, ela ia. Ah, rapaz, tá vendo então? Que dá para fazer assim. Então, galera, a principal diferença não é a única, calma que existem outras. Mas a principal diferença entre perfeito e imperfeito está aqui. Perfeito, próximo. Imperfeito, antigamente. Você quer ver outra coisa para você se lembrar? Abre aspas. Ainda ontem chorei de saudade. Galera, ainda ontem chorei. Ontem eu chorei. Antigamente eu chorava. Pronto. Tá vendo? Pô, professor, dá um exemplo do rock aí. Claro, mas já vou dar daqui a pouquinho. Entendemos, então, qual que é a diferença essencial. Não é só essa, mas a principal entre perfeito e imperfeito. Perfeito, passado próximo. Imperfeito, passado distante. Ah, professor, eu gosto de decorar. Pra quê, velho? Pra quê? Tem necessidade. Você vai decorar tudo, todo edital?
Todo edital? É claro, gente, com o tempo você vai percebendo que aqui é ava ou ia. Com o tempo você vai percebendo que é ava ou ia aqui. Existe uma coisa que compensa ser decorada, que é isso aqui, ó. Isso aqui compensa demais, que é a uria. O resto, você vai... E aqui também. Mas primeiro é entendimento, depois é o decoreba. Beleza? Então agora sim, que você já entendeu a essência, eu quero que você copie, mas deixe um espaço aqui no caderno de vocês, ó, porque existem outras coisas a serem faladas aqui, ó. Aqui, e deixem 2 linhas entre uma e outra aí. Beleza? Agora eu vou ficar quietinho. É difícil o professor conseguir ficar quieto, tá? E eu tenho que ficar no meio do quadro, porque se eu vier para cá, a câmera vem para cá. Então eu tenho que ficar aqui. Cara, vocês estão com mais tecnologia do que a gente lá, em Cuiabá, viu? Que legal pra caramba. E vocês vão me conhecer. Não precisa ficar quieto agora, que você é só copiar, né? Vocês vão perceber que o professor tomou muita água, viu? Não é ressaca não, tá, gente? Que dar aula sábado de manhã é muito suspeito, né? Você chega dando aula sábado de manhã, bebendo água pra caramba, e se chegar com Gatorade aqui, lascou. Ah, mas eu tomo água demais. Então tem que ficar aqui. Pessoal de casa, faça um favor para mim. Para não ter que ficar aqui na frente de todo mundo. Tire um print aí. Lembrou? Pegou o Word, deixou o Word aberto, tirou print, cola no Word. Tirou print, Ctrl V lá no Word e já aparece lá. Ah, então eu não vou nem copiar, não. Vai nessa. Tem que escrever, cara. Não. Vamos lá, tem que ficar aqui então. Apareceu aí? Agora foi? Puta merda, hein, velho? Se eu sair daqui, vai. Aí. Pera aí, galera, vai aparecer aí. Aí fica distante, né? Vamos lá. Paciência, hein? Esse aqui é uma adaptação. Calma aí. Foi? Não? Tira uma foto e manda no grupo deles. Foi. Essa câmera até agora tem que me ajudar, te ajudar, hein? Mas eu não vou fazer mais isso, não. Eu vou fazer quadro, vou dividir menor na próxima vez. Que é aquela opção dela? Lá, com licença. Alguém quer participar dessa chamada aí? Ah, tá. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui para permitir? O pessoal não tá vendo. Beleza. Ah, aqui ele não enquadra, né? Entendi. É só uma automática dela. Ah, entendi. Beleza. Enquanto vocês vão copiando ainda, vou colocar algumas informações a mais aqui, tá? Às vezes, galera, as provas, elas falam que o perfeito, existem outras características, tá? Sobre perfeito e imperfeito. Mas é aquele mesmo esquema que eu falei a vocês. Se vocês sabem o perfeito, o imperfeito é o contrário, é o inverso, tá? Então, vamos lá. Se o perfeito é próximo, o imperfeito é distante. A banca também gosta de falar que o perfeito é uma ação finalizada.
Finalizada. Acabada. Então, se o pretérito perfeito é finalizado, acabado, concluído, o imperfeito é inacabado. Tá? Acabado. Tá? Não, inacabado. A banca também gosta de falar que o pretérito perfeito é um pretérito único. Ou seja, parece que aconteceu uma vez só. Também pode aparecer como pretérito pontual. Pontual. Então, se o pretérito perfeito é algo único, pontual, o imperfeito, gente, dá a ideia de vários, né? Vários. Às vezes a banca fala que é um pretérito frequente, recorrente. Tá? Frequente, recorrente. Então, agora a gente já consegue, basicamente, cercar todas as características do perfeito e imperfeito. Lembre-se sempre, se você sabe um, automaticamente você sabe os outros, tá? Principalmente essa questão do recorrente e frequente, tá? A banca Selecom adora essa questão aqui do... assinale alternativa cujo verbo passe uma ideia de um passado recorrente. Toda vez que a banca falar de passado recorrente, pretérito imperfeito, tá? Porque o imperfeito dá a ideia de vários, já o perfeito dá a ideia de um. Professor, como é que eu vou me lembrar disso? Ué, é muito simples. Por exemplo, se você fala assim, rapaz, aquele carro é perfeito. Já teve essa sensação de entrar no carro e falar, nossa, geralmente é um carro que não é seu, né? É incrível, né? Você sempre é dos outros, né? Sempre é melhor, né? Rapaz, aquele carro é perfeito. Gente, quando você fala que algo é perfeito, significa que ele é único, ele é diferente dos demais. Ah, professor. Ah, meu marido é igual a todo mundo. Aquele traste é imperfeito. Imperfeito é igual a vários, ó, vários. Então pensa dessa forma. Rapaz, eu ouvi uma música perfeita. Se eu ouvir uma música perfeita, significa que ela é única, ela é diferente. Nossa, eu vi um filme perfeito. Se o filme é perfeito, é único. Nossa, aquele livro é perfeito, ele é único, perfeito, único, tá? E agora o exemplo com o qual eu mais me identifico, tá? Com certeza vocês já ouviram falar da história de um casal muito legal chamado Eduardo e Mônica. Teste de cultura agora, hein? Eduardo e Mônica a música conta a história de um casal que não tem nada a ver. E eles se encontram um dia do nada, tá? Aí Renato Russo canta bem assim, ó. Eduardo e Mônica, ó. Eduardo e Mônica se encontraram no parque da cidade. Se encontraram no parque da cidade. Isso aqui bem no início da música. E eu vou dar um spoiler para vocês. Eles ficam juntos, né? Oh, todo mundo já ouviu, né? Beleza. Depois, gente, a vontade vai crescendo. E Renato Russo canta assim, ó. E os dois se encontravam todo dia. Eduardo e Mônica se encontravam todo dia. E a vontade crescia como tinha de ser. Então, Eduardo e Mônica se encontravam todo dia. E aí, eu quero que vocês percebam a diferença, gente, entre encontraram e encontravam. Primeira coisa, encontraram e encontravam estão no passado, porque eles ainda não vão se encontrar. Eles não estão se encontrando. Eles já foi. Então, ambos os verbos estão no passado. Ele tem que ficar claro isso para vocês. Esqueçam o mais que perfeito por enquanto. Vamos aqui, ó. Perfeito e imperfeito. Quando eu falo que eles se encontraram, primeira coisa, pô, ontem eles se encontraram. Antigamente eles se encontravam. Então já tá legal. Mas se a banca pergunta da semântica, lembra o que era semântica? Sentido. A semântica verbal fala, ai Jesus, o que é isso? O sentido do verbo. Vejam que quando eu falo que Eduardo e Mônica se encontraram, parece que foi uma coisa só, uma vez. Mas quando eu falo que Eduardo e Mônica se encontravam, dá a ideia de algo frequente, recorrente. Tá aí mais uma diferença entre perfeito e imperfeito. O mesmo acontece aqui, gente. Quando eu falo para vocês, ó,
Eu caminhei uma vez só. Rapaz, antigamente eu caminhava. Tá claro que parece que é um hábito que toda vez eu fazia isso? Rapaz, ontem eu bebi uma cerveja. Antigamente eu bebia todo dia. Tá vendo que dá a ideia que mais de uma vez? Então, mais uma diferença aí entre perfeito e imperfeito. Assim que você acabar de copiar isso, você já pode pegar as questões para mim, por favor. Tá? Você de casa, a mesma coisa. E aí você já pode fazer, assim que você acabar de copiar, tá? Pode fazer a 4. Vou anotar aqui as questões que é para você fazer, tá? Questões. Já tem horário de intervalo? Já sabem isso aí ou não? Não, beleza. Então, questões 4, 5, 6 e 7. Para quem fez outro curso aí, a gente sofria, né? Gente, no outro curso tinha que ser 7 horas de aula seguidas, basicamente, né? Tipo, com alguns intervalos, né? Mas agora vai ter almoço, agora tá bom. Dá até para dormir em casa, né? Isso é o bom de morar em cidade menor, né? Aí você manda no grupo, né? Desculpa. Ah, reto? Daí então continuar no grupo. Falou. Beleza, obrigado. Essa é minha. Vou apagar só esse lado esquerdo, tá? Alguém aqui tá copiando ainda?
Não? Pessoal de casa que não conseguiu copiar aqui, o pessoal vai mandar uma foto no grupo de vocês no WhatsApp aí, tudo bem? Então, já peço desculpas, eu não vou fazer um quadro tão grande agora eu vou dividir certinho para não acontecer essa confusão, tá? Desculpa aí. Então, sendo que quem não conseguiu copiar tudo, o pessoal vai mandar para vocês. Vou apagar aqui. Você coloca as questões para mim, por favor, lá na 4. Vamos fazer a 4, só para ver aí. Se estiver errando alguma coisa, a gente já corrige para vocês acertarem. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Questão de número 4. Mais uma vez, ainda... Era no outro mesmo. Tava certinho. Ainda não é Selecom, calma, mas é tudo padrão Selecom, tá? Isso aqui é do IBFC. IBFC. Inclusive, gente, ó, seguinte, torço muito para que dê certo um concurso de vocês, e de verdade, vai dar. Se não der, caso não dê certo, olha o subjuntivo aí, não parem de estudar, porque o concurso estadual de saúde está saindo. Pô, professor, mas eu não sou da área da saúde, vai ser vaga para todo mundo, tá? Então, tá na beira para sair. E possivelmente a banca vai ser IBFC. Se não for IBFC, eu acho que é Selecom. Mas Selecom geralmente não pega concursos estaduais, tá? O concurso estadual da saúde lá em Cuiabá foi IBFC, tá? Então, é uma banca muito boa. Parece um pouquinho com Selecom, mas é um pouco mais organizada, tá? Selecom às vezes tem uma... Você passa um pouquinho de raiva naquele site deles, né? Eu sempre passei raiva naquele site, tá? Ah, tá gravando, não posso falar mal. Vambora. Existem duas formas de fazer essa questão, essa aqui. Existe a forma do chute inteligente e existe a forma de você estudar mesmo, tá? Vamos lá, presta atenção. Qual que é o chute inteligente? Olha aqui, presta atenção. Primeiro eu vou te mostrar o chute inteligente, depois eu vou mostrar para vocês o jeito. Tá, vamos lá. O sueco morou, beleza? Passou. Ou. Procurem qual alternativa que tem um verbo que termina em ou. É a B, né? Estudou, né? Pronto. Gabarito B de bola. Tá? Mas eu não posso enganar vocês, falar sempre vai ser assim. E nem sempre. Tá? Então não dá para ficar só nisso, não. Beleza? Então a banca fala, olha lá. É B de bola mesmo, tá? Vamos lá. A banca fala que existe, olha aqui, ó. Há um padrão de tempo verbal, pretérito perfeito nessas duas orações. Opa, já sabe o que é oração e verbo, né? Nessas duas orações. Vamos lá. Ontem passou. Como é que seria o imperfeito? Antigamente morava, antigamente passava. Lembra que todo perfeito tem o seu imperfeito, tá? Beleza. Passava, gente, pretérito e imperfeito. Então já anote aí no caderninho de vocês, nessa apostila, muito bonita essa apostila, hein? Adorei essa apostila. Eu quero uma para mim dessa aí, tá? Então isso aí que vocês vão fazer, gente. Durante a semana vocês vão revisar essa apostila de vocês. Ah, o caderno aqui, ó, tá? Então pretérito imperfeito. O perfeito tá aqui, né? Passou. Pode descer para mim, por favor.
Vamos lá. O sueco estudou. Galera, antigamente ele estudou? Não, ontem ele estudou. Por isso que o gabarito é letra B de bola, tá? Como é que seria o imperfeito? O sueco antigamente estudava. Estudava, tá? Ontem o sueco assistiu. Antigamente o sueco assistia. Então, vejam, assistir é pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Tá? Antigamente, a casa do sueco estava. Ontem, esteve. Rapaz, Maria antigamente estava muito nervosa. Ontem ela esteve. Então, aqui, pretérito imperfeito. Sem dizer o ava. Que, professor, termina em ava. Tá bom, mas eu não quero que você simplesmente olhe o ava. Não é só isso. Mas ajuda. Tudo bem? Na casa havia lustres de cristal. Gente, antigamente havia mais concurso público. Ontem houve concurso público. Antigamente havia crimes. Ontem houve crimes. Tá vendo? Antigamente havia. Então aqui é o pretérito imperfeito. Então, essa questão, de verdade, duas possibilidades. Agora, fala a verdade, professor. Você tem sorte em prova? Porque eu não tenho. Você tem essa sorte que vai estar tudo ia, ava, ou. Eu sou horrível, gente, assim, de verdade. Eu já fiquei por uma questão. Sabe que você ficar por um ponto em concurso? Ano passado, gente, ano retrasado, né? Eu ainda estou em 2022. Em 2021, eu fiz 4 provas de concurso. Sabe em quantas eu passei? Nenhuma, reprovei nas 4. Em 2, cara. Em duas. Isso é muito motivacional, né? Em 2, eu fiquei por 1 ponto, que foi a prova da Polícia Federal. Na outra, eu fiquei por 2 pontos na PRF. Cara, sabe o que é ficar por 1 ponto? Eu tava corrigindo a prova lá com a minha mulher, né? A prova de 2018, a nota de corte, o último que passou, tirou 68, né? Aí eu tinha tirado 72. Eu falei, passei. Minha mulher corrigindo a prova, você passou, né? Não sei o quê. Falei, vamos ver. Cara, já tava até vendo o preço de financiamento já. Tava. Falei, quanto? Quanto que é um Corolla híbrido, né? Tem que ser híbrido. Quanto que é um Corolla híbrido? Minha mulher falou, agora a gente vai ter que casar, hein? Agora ele vai casar. Aí deu uma sensação assim ruim, cara. Mas foi bom, sabe por quê? É ruim e bom ao mesmo tempo. É um paradoxo, né? Paradoxo. Porque é ruim porque foi quase. E é bom porque eu falei, eu tô quase. Tá quase, tá perto. Aí depois deu certo. Depois eu vou contar um pouco mais da minha vida pra vocês, tá? Na academia de polícia? Possivelmente em março. Já passei. Já. Possivelmente em março. Segundo o MM, né? Mauro Mendes. Diz que... Não, mas sai em março, possivelmente eu começo em fevereiro. Mas eu não sei se vai estar na primeira turma, não. Minha mulher tá na primeira turma, ela tá lá em cima. Acho que vai estar na segunda. Eu sou, né? O sonho da minha mulher, ela. Depois eu vou contar um pouco mais da minha vida pra vocês. Vambora. Letra B Não, a gente já tem união estável, né? Essa Unimed é foda. Força a gente ter união estável. Gente. Eu também tenho outra coisa. Eu tenho o privilégio de morar com a minha sogra. Mas vocês podem ver a alegria, né, no meu rosto. Passei no psicológico, passei no psicotécnico, medo de reprovar no psicotécnico. Vambora. Vamos lá, coloca aí na próxima questão. Então, 4 essa aí, vamos fazer as 5, eu dou mais um tempinho para vocês fazerem e dar um intervalozinho daqui a pouco, tá bom? A 5 já começa a ficar um pouco mais difícil, galera. Essa aqui é muito boa e de verdade. Tem o pessoal da pedagogia? Vai fazer ave bastante, hein? Bastante. De verdade, pode aparecer em qualquer cargo essa questão aqui. Uma questão como essa, para qualquer cargo. Mas eu aposto mais ainda na prova de vocês. Um tipo de questão assim. Por quê? Olha aqui, ó. Caso o fragmento usado em uma aula de língua portuguesa. Então, essa aqui é cara de prova mais específica assim.
que exige, né, pessoal da educação, tá? Então, vamos lá. Para discutir o emprego dos tempos verbais, a escolha do pretérito imperfeito, galera. Então, o que está perguntando para você aqui? Está perguntando assim, gente, se você tivesse que explicar para alguém o que é o pretérito imperfeito, o que você falaria? Olha, por que eu gosto dessa questão, gente? Olha aqui, ó. Do indicativo, porque é uma certeza, deveria ser justificada por representar. Olha que interessante, gente. Em alguns momentos, língua portuguesa não é uma ciência exata, não é matemática, que é sempre. Então vejam que o examinador ele já foi maleável, não é sempre, é de vez em quando. Beleza? Então, professor, eu não vou fazer para pedagogo, não, gente, mas pode cair em qualquer concurso isso aqui. Caiu no da saúde agora, domingão. Exatamente isso aqui, viu? Mas eu aposto mais ainda no concurso específico aí para pedagogo. Vamos lá, galera. Pretérito imperfeito é um passado imperfeito inacabado. Tá? Você quer distância do imperfeito. O imperfeito da ideia de algo recorrente, frequente. Beleza? Vamos lá. Agora, vai na questão do AVA e IA aí. Faz essa questão só vendo o AVA e IA aí. Onde que tem o AVA, o IA, o U? Vai no... igual aquela lá. Vai. Tá vendo que não dá para ficar só naquilo? É um recurso que a gente tem, mas não pode ficar somente naquilo. Beleza? Vamos lá. Fatos contínuos. Gente, frequente. Continuidade. Ou ações realizadas com frequência no passado. Opa! Gabarito, letra A. O problema é que a gente nunca tem certeza de marcar A logo de cara. Dá aquele medo lá, rapaz, será? Beleza. Vamos agora entender as outras. O que as outras estão falando? Olha aqui. Ações concluídas em um passado anterior. Galera, quando a banca fala ação concluída no passado, é pretérito perfeito. Anote isso para mim, por favor, tá? Que é pretérito perfeito. E como diria Machado de Assis, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, né? Lembra do Machado de Assis que dizia isso? Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Não é o Tchan, não, é Machado de Assis que disse isso. Era assédio, a gente cantava uma música de assédio, né? Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, cara. Sediando a mulher te cantando, é o Tchan sediando, né? É tudo normal, né? Ações interrompidas no passado. Galera, de verdade, eu não sei nem o que é isso aqui, tá? A banca colocou qualquer ação interrompida. Sei que é isso. Fatos projetados para o futuro. Galera, aí é futuro, né? A gente está falando aqui de passado. Aqui é um futuro. Veremos depois no intervalo que isso aqui é um futuro do pretérito. Tudo bem? Então, gabarito, letra A de amor. Então, vejam que essa aqui já é mais difícil. Na verdade, essa aqui é uma das mais difíceis que tem. Porque não dá para ir para o avô, não dá para ir por nada. Belezinha? Olha lá, 2 minutinhos para vocês fazerem a 6 e a 7 aí. Então, tentem fazer as outras. Não vamos perder tempo, não. Pode descer para mim, por favor.
Vamos só na 6? Ó, dica de prova para vocês, tá? Essa aqui é dica de quem já fez muita prova já. Já reprovei, já passei, é assim mesmo. Galera, toda vez que a questão envolver tempos e modos verbais, sempre comece pelo modo, porque o modo é mais fácil. Então, quando a questão começa, pretérito perfeito do subjuntivo, sempre veja se está no modo correto. Por exemplo, olha essa aqui, ó. As palavras soubesse e pudesse são verbos no modo subjuntivo. Vamos lá, galera. Rapaz, se eu soubesse disso, se eu pudesse fazer tal coisa, vejam, é subjuntivo? É. Então é mais fácil olhar o subjuntivo, é mais fácil olhar o imperativo, o indicativo. Então, quando a banca misturar esse tipo de frase, de pretérito, de presente, ou seja, de tempos verbais e de modos verbais, sempre começa por modos verbais. Tá bom? Então, a 4 está certa. Acontece que não resolve muita coisa, não, né? Só tira a letra A aqui. Vamos lá. As palavras chegavam e saíam. Não sei se vocês perceberam, mas a banca foi preguiçosa aqui, ó. Ela utilizou os mesmos verbos para 3 alternativas. Ou seja, se eu faço uma, já resolvo a questão. Vamos lá. Ontem meus filhos chegavam, ontem meus filhos saíam, ou antigamente eles chegavam? Antigamente eles chegavam cedo, né? E saíam tarde. Ontem eles chegaram. Ontem eles saíram. Antigamente eles chegavam. Gente, tá claro quando eu falo assim, ó, que os meus pais chegavam cedo, dá a ideia de algo distante, antigamente, e parece que aquilo acontecia sempre, era algo frequente. Rapaz, antigamente vocês chegavam atrasados. Sempre isso acontecia. Então, se é um passado distante, frequente, é um pretérito imperfeito? Sim, é um pretérito imperfeito. Consequentemente, não é perfeito, mais que perfeito. 1 e 4, gabarito, letra B de bola. Tá? Como é que seria o perfeito? Coloca aí, ó, chegaram. Lembra que todo perfeito tem o seu imperfeito. Saíram. E o mais que perfeito? Aí já complica um pouquinho, a gente fala daqui a pouquinho. Tá bom? Então já tá aí, gente, uma questãozinha de concurso público. Não inventei nenhuma questão de concurso público. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos lá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Nós vamos até 8, a gente faz uma pausa para tomar um café, esticar um pouquinho aí. Aí, pode deixar aí. Obrigado. Isso, perfeito. Na próxima, se jogar no slide, dá para ter o passador aí, nem te incomoda aí, não. Ah, mas só serve no slide, né? O passador, né? Ele serve aqui, o passador desce isso aqui? Deixa eu ver. Ah, depois do intervalo você me dá. Depois é... Vamos lá, questão 7. O continente europeu recebeu. Galera, antigamente recebeu ou ontem recebeu? Ontem. Então, recebeu, fala, rapaz, ontem ele recebeu. Então, recebeu é um pretérito perfeito. Pergunto a vocês, quando eu falo que ele recebeu, é uma ordem? Não. É uma hipótese ou uma certeza? Certeza. Ó, o meu vizinho recebeu uma encomenda que era para mim. É uma certeza que ele recebeu. Então, é um pretérito perfeito do indicativo, modo indicativo. Tá vendo como esse xingamento aqui começa a fazer um pouquinho de sentido? Cara, isso aqui dá um trem estranho na gente. Fala, meu Deus do céu. Mas pronto, ó. Pretérito é passado perfeito ontem do indicativo porque indica uma certeza. Beleza. Pretérito perfeito do indicativo.
tá? Lembra que todo perfeito tem seu imperfeito. Então já anote aí, como é que seria o imperfeito? Recebia. Antigamente ele recebia. Aí seria o pretérito também, imperfeito do indicativo. Imperfeito. Próximo. Mais de 1 milhão de refugiados em 2015 e outros 400 mil em 2016. As principais portas de entrada no continente são, galera, antigamente são, ontem são, amanhã são ou hoje são? Hoje, né? Hoje são. Se é hoje, é presente, gente. Vocês são os melhores alunos. Antigamente, não, agora. São é presente. Então, esses são aqui, ó, presente. Vou colocar um são aqui. São. É o que? É o presente. Quando eu falo que são, é uma certeza, né? Então, é presente do indicativo. Indicativo. Grécia e Itália, e para chegar lá, só anote o seguinte, ó. Isso aqui a gente não vai falar agora, tá? Quando o verbo termina em ar, e ir, nós dizemos que ele não está conjugado. Ele está numa forma nominal denominada de infinitivo. Tá? Mas isso aqui é assunto para depois. Tá? Ar, e o or, né? Porque o or é do segunda conjugação. A travessia gente, é uma certeza, é presente, tá? Perigosa, feita em embarcações precárias, geralmente superlotadas. Por incrível que pareça, tá? Esses superlotadas tá certo, tá? Tá certo. É estranho, né? Como é que você escreve supermercado? É separado? É tudo junto, não é? Então, superlotado também é junto. Acontece que supermercado você vê toda hora escrito, e superlotadas você não vê, né? Isso aqui mudou depois do novo acordo ortográfico. Teremos algumas noções disso aqui, de hífen, que é complexo. O hífen é um assunto difícil. Teremos algumas noções sobre isso, tá? Segundo a OIM, né, mais de 5 mil deslocados morreram. Antigamente morreram? Não, ontem morreram. Então, pretérito perfeito também. Antigamente morriam. Ou desapareceram. Ontem eles desapareceram. Antigamente eles desapareciam durante as travessias do ano passado. Ou seja, gente, nós temos aqui pretérito perfeito e presente do indicativo. Que letra que dá aí? Desce para mim, por favor. Vamos lá. Na letra B fala pretérito perfeito indicativo? Sim. Presente do subjuntivo? Não, porque ali, gente, é uma certeza. Pretérito perfeito do indicativo, presente do indicativo e infinitivo, gabarito, letra C de Cristo. Tá? Difícil essa, né? Difícil. Oi! Desculpa, não entendi. Aqui, beleza. Hoje eles desafiam, presente, tá? Hoje eles desafiam, esqueci o verbo aqui, né? Como é que seria o perfeito? Ontem eles desafiaram. Como é que seria o perfeito? Antigamente eles desafiavam, beleza? Hoje eles desafiam. Aqui é presente também, do indicativo. Tudo bem? Qual foi a outra pergunta? Ontem morreram, pretérito perfeito. Como é que seria o imperfeito? Antigamente morriam muitas pessoas, antigamente morriam. Tudo bem? Beleza? Chata essa? Chata. Vamos fazer uma, dar uma pausa para você recarregar suas baterias aí. Tá bom? Pode falar, vamos falar. Não entendi. Tá. E? Vamos lá, presta atenção. Ó, olha aqui. No trecho em questão, pode-se observar a presença de verbos. Aqui ele cobrou 3 coisas aqui, tá? Tempo, modo, tá? E forma nominal. Tudo bem? Beleza? Então, neste caso, a gente vai ter que levar aquilo que mais predomina. Quando ele coloca no geral assim, é o que predomina. Veja que o que predominou foram verbos no pretérito perfeito e no presente. Tá? Aquilo que predomina, você pega. Tudo bem?
Beleza? Mas olha, vou ler toda a frase e eu acho difícil que saia um verbo disso aí. Olha aqui, ó. Pretérito perfeito do indicativo. Presente. 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 Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Tá tudo ou no pretérito perfeito ou no presente. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer a 8, a gente dá um intervalozinho aí. De verdade, essa 8 aí, gente, a gente precisa de outra parte, tá? Então a gente vai antecipar o nosso intervalo, que essa 8 não é possível fazer ainda. Eu tenho que explicar outras coisinhas para vocês. Então, vamos fazer o seguinte: 15 minutinhos, no máximo 20, só para a gente tomar uma água, descansar, que a gente vai até 11h30 para você comer alguma coisa aí, tá? Então, pessoal de casa, agora são 9h20, quantos aí? 27. 15 minutinhos, no máximo, estourando 20, a gente volta aí. Tudo bem? Então, até daqui a pouquinho.